Fala pessoal, esse canal é meu título final e hoje a gente tem o retorno de um quadro bem antigo que a gente compara uma caixa nacional com uma caixa internacional. No caso, nós vamos fazer a comparação da nossa nacional Nerd ao Cubo com a Z-Box. O intuito desse vídeo, né, gente, é muito mais do que apenas comparar as caixas. A gente vai trazer algumas informações adicionais também, tá? Eu vou deixar desse lado aqui sempre tudo relacionado à Z-Box. E desse lado aqui eu vou deixar os itens relacionados a Nerd ao Cubo, né? Primeiro é uma informação, né? Tem uma disparidade grande quando se trata de alguns hobbies lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em termos financeiros mesmo, né? Primeira comparação que nós vamos fazer aí é em termos de valor, né? Tem um abismo entre você ter um hobby de colecionável aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. De alguma forma, pra gente aqui, qualquer tipo de colecionável é muito mais caro, talvez por causa de impostos, talvez por causa, não sei, é muito mais difícil esse acesso, né? Para você ter uma ideia, né, eu fiz uma pequena pesquisa e eu vi que o salário mínimo americano gira em torno de $1.400. É uma pesquisa que eu fiz no Google, ok? Se tiver algum erro, por favor, me ajudem aí nos comentários. Mas isso, nós podemos comparar, né, o salário mínimo americano com o valor da caixa, tá? O valor da caixa da Z-Box é $19,99. Isso equivale a apenas 1,4% do salário mínimo americano. Para você ter a Z-Box, então, 1,4% do salário mínimo americano. Enquanto nós aqui, com o salário mínimo de R$1.045, a caixa custando R$ 99,90, a gente tem que gastar 9,6% do salário mínimo, quase 10% do salário mínimo. Então é uma diferença muito grande em termos de valor. É uma curiosidade, né, que eu trouxe para vocês. Eu acho injusto a conversão direta, tá? A gente tem disparidade também do salário, né? Então eu acho que a porcentagem deixa a gente mais próximo, né, com uma comparação mais justa, ok? Começando então nos comparativos, né? Eu vou utilizando, igual eu disse, esse lado aqui para os itens da Nerd ao Cubo, ok? Primeiro item que a gente vai comparar, né? Nós temos do lado aqui da Zanini, bandeira do filme Tubarão, e aqui na Nerd ao Cubo nós temos uma meia, né? É um item que eu achei mais semelhante aí para comparar com a bandeira, tá? Eu acho a meia muito mais interessante. Dessa vez aí a gente ganha, né? A Caixa Nacional vai sair ganhando, tá? É muito mais interessante as meias do que aquela bandeirinha. Nesse tipo de item no Brasil eu lembro que há muito tempo veio algo um pouco parecido na Casa Geek, né? Depois disso eu acho que eu não lembro de outra caixa. Eu acho um item inútil, é um item de decoração talvez muito tradicional por lá, mas aqui pra gente eu ainda prefiro a velha e boa placa de metal, de PVC, né? Então a meia ganha disparado. A gente tem um item aqui muito bom que a gente consegue usar muito melhor do que essa bandeirinha. Próximo item que a gente vai comparar, né? Nós temos aqui uma camiseta do The Witcher. Em termos de camiseta, gente, a gente se sai muito bem. Nós temos camisetas muito boas nas caixas, né? E sempre com diversidade aí de estampas, de cores. As caixas sempre procuram trazer estampas muito bonitas. A estampa que veio na Z-Box, referente a Harry Potter, né? Bonita também. Então, nesse caso, equivalente em termos de camiseta, se você pega qualquer caixa internacional, em termos de camiseta, a gente tem uma equivalência muito grande. Então, não fica nem um pouco atrás as nossas camisetas das camisetas das caixas americanas. Então, nós temos aí mais vamos dizer, um empate, né?
Um empate aí para nossa Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo ainda continua na frente. Próximo item, parece que é um padrão, né? As caixas ultimamente começaram a trazer publicações. Nós temos aí na caixa da Z-Box um quadrinho do Batman. Essa saga Silêncio, ela é bem antiga, tá? Deve ter aí uns 15 anos mais ou menos. Então, uma republicação de uma grande saga. Aqui nós temos, né, na Nerd ao Cubo, que também está sempre trazendo publicações, seja livros, seja mangás, seja quadrinhos, né? Esse mês não veio quadrinhos, eu admito que eu adoro quando vem quadrinho. Então, só para ter uma ideia, né, numa das caixas passadas a gente teve essa aqui, Lock and Key. Eu adorei que tenha vindo essa HQ, tá? Mas nesse mês a gente teve o Hobbit, né? O livro bem famoso, uma versão pocket, né? Uma versão menor. Em termos de publicação, então, a gente também tá bem equivalente, né, gente? Pode não ter vindo quadrinho esse mês, mas a Nerd ao Cubo procura sempre trazer publicações bem interessantes pra gente, né? E eu acho também que em termos de comparando, né, em termos de publicação, a gente também não tá ficando muito atrás, com exceção de algumas caixas que estão mandando números aleatórios, simplesmente pegam um HQ de meses ou anos atrás, com uma numeração qualquer, só para falar que veio HQ dentro de caixa. Aí eu não acho interessante, né? Aí não vale, né, gente? Tem que ser pelo menos a número 1, uma número 1 mais recente, ou então um arco fechado, tá? Algo que a gente consiga continuar. Então, muito bem-vindo. Em termos também de publicação, nós não estamos ficando atrás, né? Então, mais um empate aí, eu vou dar mais um empate, porque nós também temos ótimas publicações vindo em caixa. Próximo item, nós temos as placas, né? Veio a placa de Volta para o Futuro na Z-Box, e aqui pra gente veio a placa, né, de Horizon. Eu elogio bastante essas placas, já é a 4ª placa que a gente recebe. Eu já falei, né, que é um ótimo substituto para o pôster. As placas são mais fáceis da gente colocar em exposição, são bem menores que os pôsteres. Eu acho que a época dos pôsteres está começando a passar, né? A gente já está indo aí para 5, 6 anos de caixas, de itens em caixa. Alguns itens começam a ficar defasados, eu acho que o pôster começa a ficar defasado. A gente vê aí, né, que na Z-Box veio uma placa fazendo referência de Volta para o Futuro, uma placa de metal, e nós já estamos também tendo placas de metal vindo nas caixas, tá? Se não é placa de metal, é placa de PVC, que também é muito bem-vindo, é um material bem resistente também, né? Dá para fazer uma impressão muito boa também. Então, em termos também desse tipo de item, a gente também tá com itens bem semelhantes. Então, mais um empate, né? A Nerd ao Cubo não fica atrás, comparando, né, a essa outra placa aí de Volta para o Futuro, ok? Próximo item, que aí sim, né, gente? A gente chega no item principal. É aí que as coisas complicam um pouco, né? Esse mês a gente recebeu esse cofre, tá? É um item diferente, um item que há muito, muito tempo não vinha na Nerd ao Cubo. Além de decorativo, é um item que a gente consegue utilizar, né? Fazendo referência a um dado de RPG, o D20, né? É um material bonito, é um material bom, é um item bonito, não é repetitivo, a gente tem que ver os pontos positivos, né? Já na Z-Box, né, nós tivemos um colecionável do Lanterna Verde, uma linha aí DC Essential. É aí que as nossas caixas têm uma certa dificuldade. Comparar, né, competir com os colecionáveis que vem nas caixas americanas realmente é muito complicado. Como eu disse no começo do vídeo, né, alguns hobbies aqui no Brasil são caros, você tem que pagar por eles. E ter colecionáveis é um deles, né? A gente não tem acesso fácil a certos colecionáveis. É uma diferença muito grande. As caixas não conseguem oferecer esses colecionáveis, porque pegaria toda a verba da caixa, né?
Então as caixas se desdobram, oferecendo pra gente outros tipos de colecionáveis, né? Eu tava gostando bastante quando a Nerd ao Cubo tava intercalando os colecionáveis dos cubos com as espadas, né? Uma das últimas espadas que a gente teve aqui na Nerd ao Cubo foi a espada justiceira aqui dos Thundercats, né? É um tipo de colecionável desejado, é muito bonito, né? Os cubos, gente, os cubos é uma fabricação própria da Nerd ao Cubo, né? É uma exclusividade da Nerd ao Cubo e faz falta quando não vem, eu admito que faz falta, né? Nesse caso, né, a gente está tratando dessa caixa, o colecionável é claro que vai ganhar, o colecionável é claro que vai ser mais desejado do que esse cofre, né? É claro, sem dúvida. Se a gente colocar lado a lado, né, os itens da Z-Box com a da Nerd ao Cubo desse mês, né, especificamente do mês de julho, a gente não tem uma grande diferença. Gente, lembra, não tem uma grande diferença, é claro que a gente tem que desconsiderar um pouco o colecionável, ok? A gente viu que a Nerd ao Cubo acompanha um certo padrão internacional, né? Acompanha ali a camiseta, a placa, acompanha o item, né? A meia, por exemplo, é bem melhor do que aquela bandeirinha. A gente também tem as publicações os impressos sendo oferecidos em caixa, né? O que cai mesmo é só apenas na parte do colecionável. Se esse mês tivesse vindo cubos, a gente teria a nossa cota de colecionável, tá? Nós teríamos o nosso colecionável, mesmo que não seja, eu não estou querendo comparar um colecionável com outro, mas eu estou dizendo que nós teríamos algo que é possível na nossa realidade. Eu já disse, esse tipo de colecionável para nós é muito caro, então a gente tem sim que adaptar. E aí nós temos o nosso próprio colecionável. Então se viesse o Cubos esse mês, eu acho que nós teríamos aí uma caixa que ganharia fácil, né? A Nerd ao Cubo ganharia fácil dessa Z-Box. Para vocês verem que não tem tanta diferença assim de uma caixa nacional com uma caixa internacional. Nós temos uma caixa muito boa. Esse vídeo era mais para fazer essa comparação, tá? Eu vou deixar o vídeo original, tá? Do unboxing original na descrição, que é do Big Mac Brasil. Ele lá vai estar mostrando colecionáveis americanos, né? E lá você vai ver os preços. Vocês vão ver que os preços realmente são muito diferentes aí dos nossos, né? Em comparação de porcentagem, né? Com o que eles ganham, realmente tem um abismo aí entre os colecionáveis, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aí foi mais informativo. Muita gente tem dúvida, né? Como é uma caixa internacional. Então eu fiz essa comparação. Vou fazer outros vídeos desses. Mais pra frente vou fazer mais alguns vídeos desses, que é sempre interessante a gente estar comparando uma caixa nacional com uma caixa internacional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e é claro que eu vou deixar aqui outros vídeos de outros conteúdos do canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau!